Quem achou Atos 8, dá um amém aí. Amém. Atos está logo ali, depois de Gênesis. Gênesis, Atos. Lição de escola bíblica dominical, não é, Jonas? Gênesis, Êxodo, Levítico, Atos. Deus é bom. Atos 8, vamos ler a partir do versículo 4. Vamos ler até o 8, que diz assim: No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo à cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais milagrosos que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito. E vários paralíticos e aleijados foram curados. Versículo 8. E houve muita alegria naquela cidade. E houve muita alegria naquela cidade. Senhor, nós te louvamos pela rica oportunidade que temos de estar aqui nesta manhã. Agora a tua palavra, Senhor, está sendo exposta. Fale conosco, Senhor. Use, Senhor, esse tempo aqui para ministrar aos nossos corações. Confronta-nos com a tua palavra, ensina-nos com a tua palavra, ministra-nos a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. O capítulo 8 de Atos é um capítulo que ele marca um ciclo, ele marca uma mudança na história da evangelização da igreja. Ele marca um fechamento de um ciclo e inicia-se um outro ciclo na evangelização da igreja. E por que isso? Nós vamos ver que o evangelho é pregado em Jerusalém, né? Jesus está ali fazendo o seu ministério, exercendo o ministério ali na Judéia, Palestina. Quando Jesus morre, vai aos céus, aí ele deixa a mensagem, né? Vão para Jerusalém, fiquem lá, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. E eles estão por ali. Aí acontece realmente, né? Em Atos 2 nós vemos o Espírito Santo desce, batiza todo mundo, é aquela coisa linda, a igreja começa a crescer a partir dali e vai crescendo. E eu penso que os líderes judaicos, aqueles que eram contra o cristianismo, eu imagino que eles, com a morte de Jesus, eu acho que eles sossegaram um pouco, né? Poxa, o líder desse movimento aí morreu, então agora as coisas vão se acalmar. Só que o evangelho continuou a crescer na cidade de Jerusalém, certo? E aí, mesmo com a perseguição, mesmo com a morte de Jesus, a perseguição continuou, o evangelho continuou a crescer. E da mesma forma que o cristianismo ia crescendo, as dificuldades também iam aumentando. E aí é um fator interessante, que aí nós podemos ver o quê? Ou o cristianismo é verdade mesmo, ou tudo aquilo que Jesus pregou, tudo aquilo que Jesus ensinou, e que nós temos hoje narrado nos evangelhos, tudo que foi dito, ou isso é verdade mesmo, de fato, ou os crentes são um bando de doido xarope, ou os dois, ou as duas coisas. Ou tudo é verdade, os crentes são todos doidos, certo? Por quê? Como que pode um movimento crescer tanto, um movimento ir atingir a todas as classes sociais e não acabar mesmo com a morte das pessoas? Cristãos em Jerusalém eram perseguidos e mortos. Os discípulos foram presos, os apóstolos foram presos, os apóstolos foram mortos. Tiago foi morto na mão de Herodes. Pedro escapou por obra do anjo salvador ali. Geralmente, quando a gente passa por uma situação muito delicada, muito preocupante, a gente fala, pera aí um pouquinho, né? Eu vou me reclusar um pouquinho antes que esse vírus me pegue, não é isso? Mas ao contrário, nós vemos que a igreja começou a crescer. Nós vamos ver, por exemplo, em Atos 6, que a igreja cresce tanto que pensa, os discípulos, os apóstolos ali, começaram a pregar o evangelho, começaram a fazer outros discípulos, que fizeram outros discípulos, e a igreja foi crescendo. A igreja foi tomando forma, a igreja foi tomando corpo. Em Atos 6, nós vemos ali o quê? Que a igreja começa a crescer tanto, que aí agora começa a ter outras demandas que os apóstolos, os discípulos ali, não tinham mais como dar conta.
Então o povo vai até os apóstolos e fala: olha, a gente está precisando cuidar de algumas viúvas aqui, né? Algumas famílias de crentes aqui ficaram viúvas, estão passando por necessidades, a gente precisa atender essas famílias. E aí nós vamos ler lá em Atos, que os apóstolos então separam alguns homens, cheios do Espírito Santo, homens idôneos, cheios do Espírito Santo, e aí eles dividem algumas tarefas. Então, os discípulos continuam pregando a palavra, esses, talvez diáconos, foram a assistir às famílias, e assim vai. Entendo aqui que a questão de dividir tarefas está relacionada também com tarefas ministeriais. Todo crente, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, tem algum dom espiritual a desenvolver, tem algum ministério a desenvolver aqui na igreja. Talvez você possa estar se perguntando: mas o que eu tenho qual é o meu chamado, qual é o meu ministério? Busque a Deus que você vai saber qual que é. Tarefas são divididas na igreja, alguns cuidam da porta, outros cuidam da limpeza, outros cuidam do som, outros pregam, outros cantam, e por aí vai, né? Outros fazem visita, que mais? E são muitas coisas a serem feitas, são muitas tarefas a serem desenvolvidas na igreja, são muitos ministérios a serem desenvolvidos na igreja, mas nenhum ministério que nós venhamos a desempenhar aqui na igreja, nenhum deles nos exime da responsabilidade de pregarmos o Evangelho. Todos nós somos responsáveis direto pela propagação do Evangelho. Não pense você que porque você é do som, porque você é da mídia, você está dispensado de pregar o Evangelho. Não. Você precisa pregar o Evangelho onde você estiver. Não pense você que porque você é do louvor, você está dispensado de pregar o Evangelho. Porque você é pastor, você só prega dentro da igreja, no púlpito da igreja. Não. Você que é professor, só ensina aqui na igreja. Não. Nós somos cartas vivas a serem lidas pelo mundo aí fora. Nós viemos à igreja, exercemos os nossos dons, exercemos os nossos ministérios aqui, nos enchemos da palavra, nos enchemos do conhecimento, nos enchemos do Senhor, para que tudo isso seja colocado em prática lá fora, para que as pessoas vejam Jesus na sua vida e que possamos ganhar vidas para o Senhor Jesus. Então nós precisamos entender que todos nós fomos chamados para o anúncio do Evangelho. Na verdade, aqueles homens, os discípulos ali, separaram alguns diáconos para fazerem algumas missões, desempenharem algumas tarefas. Isso não os separou de fazerem tarefas. O fato de exercerem tarefas, o fato de exercerem seus ministérios, não os afastou dos discípulos. Pelo contrário, os aproximou ainda mais. É aí que está a coisa gostosa do cristianismo, o discipulado. Porque ninguém faz nada sozinho. Todos nós fazemos a obra do Senhor, uns ajudando aos outros mutuamente, né? Aquele que sabe um pouquinho mais ajuda o que sabe menos, e ambos vão gerar frutos, ambos vão gerar discípulos. Isso porque viver o Evangelho, isso porque ter uma vida ministerial dentro e fora da igreja, traz-nos alegria. Viver o Evangelho é satisfazer-se em Cristo, é ter alegria em Cristo. Cristo é o motivo de tudo, Cristo é o Evangelho, Cristo é a boa nova. O que quer dizer Evangelho? Boa nova de salvação, e Cristo é o Evangelho, e as nossas vidas são as cartas vivas que o mundo vai ver o Evangelho em nós. Estão conseguindo entender? É Cristo na nossa vida. Desta forma, tudo que os discípulos faziam, entendo aqui discípulos agora não apenas os 12, os apóstolos, mas todos aqueles que estavam crescendo ali, que estavam recebendo a Cristo como Senhor e Salvador, a igreja de Cristo no primeiro século, tudo que eles faziam, tudo era com alegria. Veja o capítulo seguinte já, capítulo 7, 8, ali nós vamos ver Estevão. Estevão era um desses diáconos ali que foi separado, um homem cheio do Espírito Santo, e ele se levanta com ousadia para pregar o Evangelho, com alegria para pregar o Evangelho. E ele prega, ele narra, e ele é apedrejado, os caras matam ele, porque ele estava pregando o Evangelho, e ele morre feliz.
Eu imagino que cada pedrada, cada bloco que estavam tacando nele, ele estava dando glória a Deus. E sabe por que eu imagino isso? Porque ele olha ao céu e fala: recebe meu espírito. Irmãos, isto é a certeza. Isso é viver na alegria do Senhor. Isso é a certeza que temos de que nada nesta vida vai nos tirar a alegria de termos uma vida com Jesus Cristo. Não importa a circunstância, não importa a situação. E quanto mais cristãos morriam, mais o evangelho crescia. Quanto mais perseguição acontecia, mais o evangelho ia se espalhando. Discípulos gerando discípulos, que geravam discípulos, que geravam discípulos, e assim a igreja crescia. Atos 6,7 diz que a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito. Inclusive vários sacerdotes obedeciam à fé. Os sacerdotes eram homens que conheciam toda a lei judaica, conheciam a palavra de Deus, eles conheciam aquilo. E quando eles receberam a mensagem do evangelho, o conhecimento teórico que eles tinham da Bíblia, o conhecimento teórico que eles tinham do Messias, quando a palavra do evangelho bateu nos seus corações, eles entenderam. As escamas caíram dos seus olhos e eles entenderam que verdadeiramente o evangelho é Jesus Cristo. Entregaram as suas vidas a Jesus. A alegria do povo de Deus está no Senhor, servindo de toda e qualquer maneira, independente de qualquer situação. É gostoso servir ao Senhor. Voltando a falar ontem do som, os meninos chegaram aqui cedo. Alguns, acho que todos, acho que a maioria, né, Alex? Ficaram ainda para o culto dos jovens. Chegaram aqui 8h30 da manhã, ficaram ainda para o culto dos jovens e foram embora depois de mais de 10 horas da noite. E eu não vi ninguém aqui chorando, ninguém reclamando. Por quê? A alegria de estar fazendo as coisas para o Senhor. Ninguém estava aqui ontem fazendo as coisas para o Alex, ninguém estava aqui fazendo as coisas para mim. Não, a alegria era de estar servindo ao Senhor na casa do Senhor. Ontem a Luciana deu um grau aqui na igreja, a igreja está bonitinha, está tudo limpo aqui, porque ela estava servindo ao Senhor. Nós estávamos conversando lá embaixo, aí ela falou: poxa, pastor, isso é tão bom o tempo que eu tenho aqui, porque aqui eu canto, eu oro, eu me coloco na presença do Senhor. Ou seja, eu olhando, eu estou imaginando ela trabalhando, né? Limpando o chão aqui, mas na verdade ela está se alegrando no Senhor. Olha a diferença da cosmovisão do crente. A Renata às vezes está aqui também: eu tenho que fazer um negocinho lá na igreja. A mulher fica o dia inteiro aqui limpando a igreja, desenrolando as coisas aqui. Aí a gente olha, né? Nossa, está só fazendo isso, fazendo aquilo. Não, ela está servindo ao Senhor, está com alegria. O pessoal do ICA também fazendo coisas com assistência social. Isso é a multiforme graça do Senhor de trabalhar nas nossas vidas e de usar as vidas de cada um de nós conforme Ele quer. E nós fazemos isso com alegria, porque o Senhor é a nossa alegria. Célia e a Rô vieram lá de Itaquera, tão longe aqui para cultuar com Deus hoje. Tem a igreja, são membros lá da igreja deles e tal, mas estão conosco aqui hoje, porque eles têm a alegria no Senhor de servir ao Senhor aqui conosco. O Diego, a Bia vieram de longe. Vocês, cada um teve a sua dificuldade, a sua necessidade, o seu obstáculo para estar aqui hoje, mas estão aqui por quê? Porque se alegram no Senhor. Estar entre o povo de Deus é isso, é estar no centro da vontade do Senhor, é estar em alegria. Eu não consigo imaginar nenhum crente chorando, triste. Ai, glória a Deus que eu estou na igreja. Ai, glória a Deus que eu vou para o céu. Eu nunca vi isso. Alguém está triste aqui porque vai para o céu? A gente não vê isso. Ai, meu Deus, Jesus me salvou. Poxa vida, eu nem queria isso, mas Ele me salvou. Gente, não, nós estamos alegres porque o povo de Deus é alegre. Uma vez que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o que acontece? Nossa vida se enche de alegria e por isso somos felizes, não importa a situação, ainda que sejamos apedrejados, ainda que sejamos perseguidos, ainda que sejamos mortos, a alegria do Senhor está conosco. E se estamos no Senhor, a nossa alegria é o Senhor, amém? Estevão, um dos que foi separado, homem cheio de poder, inclusive foi o primeiro mártir da igreja,
primeira pessoa que nós vemos aqui que morre por causa do Evangelho de Cristo, está lá registrado em Atos 6. Mas o fato dele morrer por pregar o Evangelho e a perseguição aumentar, porque nós vamos ver que a partir da morte de Estevão, é desencadeada então a perseguição. E aí nós vamos ver lá em Atos 8, primeiro versículo lá, nós vamos ver um cidadão surgir no cenário, né? Saulo, que veio a se tornar o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios. Mas Saulo, ele está ali só apoiando, observando e talvez até incitando esta perseguição. Mas Jesus, quanto mais eram perseguidos e outros mortos, o Evangelho continuava a crescer. Jesus já havia nos falado isso lá em João 12, 24 e 25, quando ele disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem odeia a vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Aqueles homens, eles tinham consciência de que o que era para eles, que estava prometido a eles, que é a mesma promessa para nós aqui nesta manhã, é a vida eterna. Paulo vai nos dizer que para ele morrer é lucro. Por que morrer é lucro? Porque vai acabar essa situação nessa vida que passamos aqui. Não estou aqui fazendo apologia à morte, ao suicídio, nada disso. Mas há algo muito melhor preparado por Cristo para aqueles que o amam. Há algo muito superior que olhos nem viram, ouvidos não ouviram, e a nossa mente humana não vai conseguir entender, por mais que os maiores eruditos do planeta Terra possam tentar te revelar. Ninguém vai conseguir te dizer quão maravilhoso é o céu que está preparado para mim, para você e para todos aqueles que estão com Cristo. No entanto, a perseguição fez com que os crentes fossem dispersos por Judeia e Samaria. Lembram Atos 1:8? Jesus dizendo aos discípulos: mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, Osasco, Itaquera, Moca, Sapopemba, Osasco e até Viliara, Jaguaré, até Morumbi lá, Roque Petrela, né, e até os confins da terra. E aqui, Atos 6, talvez os crentes estavam felizes, lindos, maravilhosos em Jerusalém, pregando, mesmo sendo perseguidos. Só que faltava então um empurrãozinho para eles cumprirem esse Atos 1:8, né? Então aí entra no cenário nosso amigo Saulo, né? E começa a perseguir todo mundo e tal, e o povo sai então disperso. E nós vamos ver que Filipe então ele desce para Samaria, anunciando a palavra de Deus, pregando o Evangelho. Aliás, o texto é muito lindo, né? Filipe, ele desce a Samaria pregando Cristo, pregando a alegria da salvação. Para o crente não existe falta de oportunidade. Primeira coisa que nós vamos ver aqui com Filipe: correndo risco de vida, sendo perseguido, talvez tendo que sair fugido da sua casa com apenas uma sacolinha, mas ele foi. E aonde ele estava indo, ele ou outros cristãos também, com certeza, não perdiam a oportunidade de, com alegria, pregar-lhes o Evangelho. Olha que coisa linda. Engraçado, note aqui um ponto muito importante. A cidade de Samaria. Se você pegar lá no Antigo Testamento, Samaria entra no cenário bíblico aí, lá no Antigo Testamento, quando há a divisão dos reinos. Então há os samaritanos, são os judeus que não são puros, são judeus misturados com os gentios. Então desde lá, 586 a.C., já começa uma briga eterna ali de samaritanos com judeus. Esdras depois, né, junta o povo e põe os samaritanos para correr, tornando o povo de novo um povo puro. Mas os samaritanos continuaram existindo desde sempre, desde então. Só que o judeu e samaritano não se bicavam, não adianta, não acontece. Tanto que nós vamos ver em João 4, lá, quando Jesus está passando por Samaria. Note o fato de Jesus passar por Samaria. Cidade de Samaria, os judeus para passar para outras cidades, depois de Samaria, eles davam uma volta. Eles não passavam pelo meio da cidade, tamanha a rincha que eles tinham. Os judeus, eles davam uma volta, andavam quilômetros a mais para poder chegar onde chegavam.
Jesus ele vem e quebra isso. Jesus ele passa lá pelo meio da cidade de Samaria, quando vocês vão ver lá o texto, falando da mulher samaritana. E Jesus para e ela até questiona, nossa, um judeu por aqui? Um judeu? O que você está fazendo por aqui? Um judeu? E assim vai. Então a gente precisa entender que esse contexto continua ainda no Novo Testamento. Embora talvez a cidade aqui de Samaria já seja uma cidade nova. Se nós entendermos que Herodes o Grande tenha sido o que reformou essa cidade, transformando-a na cidade de Sebaste, em homenagem ao imperador Nero, nós vamos ver que essa cidade já era uma cidade próspera, era uma cidade bonita, uma cidade talvez com pessoas inteligentes, com pessoas influentes, uma cidade cheia de misticismo, sim. Nós vamos ver nos versículos seguintes que havia ali um mágico que era tido como autoridade ali, porque fazia ali as suas mágicas, as suas peripécias, enrolando o povo, e com isso atraía grande respeito. Então nós vemos que Samaria era uma cidade que poderia oferecer aos seus habitantes diversas oportunidades para diversas coisas, diversas maneiras de alegria, diversas formas de se conquistar alegria. Até alguns contadores de história eu acredito que deveriam ter aí. Mas Filipe ele chega com uma história diferente. Filipe, ele chega naquela cidade anunciando Cristo, mas cheio de alegria. Aquele homem, ele vivia alegre em meio a circunstâncias difíceis, mas a alegria que o encheu, a autoridade que o encheu, quando ele pregava, fazia diferença, ao ponto de toda a população unânime parava para lhe escutar e queriam ouvir mais. E muitos ainda chegaram-se a Cristo. A fonte de alegria de Filipe era o Senhor. A mensagem do Evangelho impactou de tal forma a vida daquela sociedade que encheu a cidade de alegria. Vocês viram o versículo 8? Houve grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque a alegria do Senhor chegou naquela cidade. A alegria do Senhor está nesta igreja hoje. Jesus está neste lugar, o Espírito Santo de Deus está aqui. Onde o Espírito de Deus está? Aqui há liberdade. O Espírito do Senhor está aqui. Não importa a situação que você vive, não importa as circunstâncias, as lutas que você passou essa semana, as lutas que você passou o mês passado, as perseguições, o desemprego, as contas aumentando, a falta de dinheiro, todavia alegre-se no Senhor, Ele é a nossa alegria, não importam as circunstâncias. Atos 5:41, quando os apóstolos foram presos, Pedro e os apóstolos foram presos, foram castigados, depois quando eles foram libertos, o que acontece? Eles saíram pulando de alegria por não se considerarem dignos de sofrerem por conta do Evangelho. Irmãos, quem de nós aqui nos últimos 30, 40 anos foi preso por causa do Evangelho? Quem de nós aqui foi espancado por causa do Evangelho, apedrejado por causa do Evangelho? Nenhum de nós. Podemos ser zombados, mas apedrejados nunca. E às vezes com isso esquecemos de demonstrar a nossa gratidão a Deus pela liberdade que nós temos. Nem sempre demonstramos a alegria que nós temos no Senhor por causa da liberdade que nós temos. Nós precisamos aprender a valorizar e exercitar a liberdade que o Senhor tem nos dado de anunciarmos a Cristo, a salvação do mundo. O Espírito do Senhor está entre os seus filhos. O Espírito do Senhor está entre os seus discípulos. Atos 13:52 diz que os discípulos eram homens cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Há nesta manhã aqui homens cheios do Espírito Santo. Há neste lugar aqui, nesta manhã, homens alegres, homens e mulheres alegres, cheios do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. O povo de Deus é um povo alegre, e assim somos. Não tem jeito. Filipe anunciava-lhes a Cristo, e exercia o poder de Deus na sua vida. Ele anunciava a Cristo e mostrava o poder de Cristo para aquele povo. Eles viram cegos enxergarem, possessos serem libertos, e muito mais do que isso. Devem ter visto muita coisa, mas muito mais do que isso. Por quê? Eles viram o poder do Evangelho, eles viram o poder de Cristo. E quando nós temos um contato com Cristo, é impossível ser diferente.
Nós precisamos, quando temos o contato com Cristo, a nossa vida nunca mais é a mesma. Nós nos tornamos algo estranho para o mundo. Nós nos tornamos uns ETs para o pecado, porque nós somos diferentes, iguais, mas diferentes. Você continua, né, com olho, boca, nariz, 2 braços e 2 pernas, mas é diferente. O mundo olha para você e não enxerga mais você. O mundo enxerga Cristo em você. E assim é a vida de cada cristão. A alegria do Senhor precisa ser vista. O povo de Deus continua sendo um povo alegre. Por quê? Porque por onde passa, inundam o lugar de alegria. Já viram um cemitério lá, um velório de crente? É o maior barato, né? Todo mundo já foi no velório de crente, né? A gente chora triste, né? Fica todo mundo triste, é o ente querido que perdeu ali e tal. Mas ao mesmo tempo que estamos chorando de tristeza pela saudade que ficaremos do ente querido, os crentes estão lá cantando hino. Os crentes estão lá dando glória a Deus. Por quê? Porque sabem que o que é proposto para nós, o Senhor nos garantiu que é um encontro com Ele, face a face. Então a gente pode chorar aqui porque, puxa vida, eu vou ficar com maior saudade do meu pai, da minha mãe, eu vou sofrer horrores no dia que o meu velho morrer. Mas eu sei para onde ele vai, e eu sei que eu vou encontrá-lo ele lá na glória. A gente sofre porque a gente sofre, não tem jeito, né? Mas é diferente. Eu já fiz velórios de ímpios, que era aquele desespero, aquela coisa, ai meu fim do mundo, porque eu morrer, os filhos com remorso, porque brigaram pela herança, por causa disso, por causa daquilo. Mas você vai no velório do crente, tem culto, irmã Fátima, tem celebração, tem festa, tem uns que tem até comes e bebes, olha só, é tudo celebração. Por quê? Para o cristão, morrer é lucro. Para o crente, morrer é lucro. Para o crente, viver em Cristo é alegria. Para o crente, viver em Cristo não é sofrer. Pode até ter os obstáculos da vida, ter as suas dificuldades, mas estar com Cristo é estar alegre. A mensagem do Evangelho produz alegria. O Evangelho produz alegria porque o Evangelho é a mensagem de salvação. Você era morto, o seu destino era o inferno, você vai apodrecer lá no inferno, onde lá nunca será consumido o seu corpo, onde o seu sofrimento jamais vai acabar. É isso que você merece. Mas quando nos encontramos com Jesus Cristo, Ele nos resgata desse inferno e te traz para a vida eterna, para a luz. Glória a Deus! A mensagem do Evangelho é a mensagem que produz alegria, porque ela produz salvação. Você não consegue receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e ficar triste. Ai, obrigado pela salvação. Não, é obrigado, Jesus, pela salvação. Estamos juntos. Vou gastar a minha vida, vou investir a minha vida agora e anunciar a Tua palavra, em tempo e fora de tempo. É isso que o Senhor espera de nós. Depois, nós vamos ver que, além da mensagem do Evangelho produzir salvação, alegria, nós vamos ver que a alegria autêntica é um dos aspectos do fruto do Espírito. Nós estudamos um pouco aqui sobre isso e vamos retomar esse tema em breve, sobre o fruto do Espírito. Mas a alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito. O crente, ele é alegre. A alegria resulta do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nos relacionamos com Ele, quanto mais nos realizarmos nele, quanto mais nos regozijarmos nele, mais felizes seremos. Jamais poderá ser equiparada com o que o mundo chama de felicidade. É interessante isso, que nós vamos ver que há uma diferença muito grande entre alegria e felicidade. Por quê? Felicidade é circunstancial. Eu posso estar feliz agora, aqui dentro da igreja, mas também eu posso estar não tão feliz aqui dentro da igreja. Se você tiver uma situação que te agrade, você está feliz. Se você é confrontado, se você está numa coisa que não te agrade tanto, você não está feliz. Mas a alegria ela é diferente, por quê? Porque a alegria é um estado de espírito com o Senhor. A alegria é algo que você tem, independente de qualquer situação. Se está chovendo, você está alegre. Se está sol, você está alegre. Se está frio, você está alegre. Se você está passando fome, você está alegre. Se você está comendo muito, você está alegre. Não importa a circunstância, a sua alegria está no Senhor. Glória a Deus, não importa. Até diante das situações mais difíceis, o crente está alegre. E essa é uma das nossas maiores virtudes. Por quê? Porque o mundo olha para isso.
O mundo está vendo. Nossa, Ana, você tem uma irmã que chama Ana, como que vocês podem ser felizes desse jeito? Não sei, eu sei que o Senhor me faz feliz, mesmo olhando para Ana, e a outra Ana olhando para outra Ana, e assim vai. Tudo para o crente é festa. Olha o nosso culto, tudo é festa aqui. É festa aqui agora, vai acabar, quando nós vamos tomar café lá é festa, aí acaba o café, a gente fica conversando, é festa. Quando a gente vê, a hora foi-se, 10 horas da noite, 11 horas da noite, né? Que tudo com o crente, com o Filho de Deus, é festa. E é assim, irmãos, isso daqui é um antigosto do céu. Isso aqui é só uma preparação para o céu. Não dá, como disse, não dá para a gente imaginar como que vai ser no céu, mas vai ser muito bom, vai ser maravilhoso, não dá para explicar, mas vai valer a pena. Sofra um pouquinho, é só 50, 60, no máximo 90 anos, 100 anos, alguns chegam a 100 e poucos anos, não é isso? Mas não vai passar disso, sofra um pouquinho aqui pelo Evangelho, anuncie o Evangelho em tempo e fora de tempo, mas prepare-se para estar lá na glória por toda a eternidade, vivendo feliz, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor. Gente, lá vocês não vão ter que acordar cedo. Lá quem gosta de dormir até mais tarde também está lascado, porque lá nós vamos ficar o tempo todo acordado, adorando a Deus, santo, 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 buscando a Deus, né? Quem gosta de comer bastante, né, um churrasquinho e tal, uns negocinhos, também está lascado, porque o banquete lá vai ser outro, e assim vai. Mas irmãos, pensa na alegria da salvação, pensa na alegria de estar no céu, pensa na alegria de você ver lá Davi tocando a harpa, outro lá cantando, você salmodiando, você pulando, você vê aquele amigo que você falou de Jesus lá fora, outro tempo estava perdido nas drogas, você encontra com ele lá no céu. É isso, esta é a alegria que nós temos, a alegria da salvação, a certeza da salvação. Não há virtude na vida do cristão que não se torne radiante com alegria, não há circunstância e ocasião que não sejam iluminados com alegria. A alegria, queridos, produz comunhão cristã. Existe um antigo e famoso ditado que eu não sei de quem é, onde os pagãos olhavam para a igreja cristã e diziam assim: vede como esses cristãos se amam mutuamente. Uma das maiores virtudes do cristianismo, uma das maiores virtudes do cristão é se amar. Todos nós somos diferentes uns dos outros, mas nós nos amamos, porque o Senhor nos deixou esta ordenança: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vocês mesmos. Como eu posso olhar para o irmão aqui e amar menos do que eu me amo? Então, se eu amar o Félix aqui um pouquinho só, isso quer dizer que eu me amo muito, porque eu não me valorizo. Por isso que temos que valorizar o próximo. Mas esse próximo me ofendeu, esse próximo me xingou, esse próximo isso, aquilo. Irmãos, se fosse fácil, não teria tantos resultados positivos. Nada na nossa vida é fácil. Amar a Deus é fácil? Não é fácil. Mas precisamos amar a Deus. Porque amar da boca para fora é muito fácil. Agora, amar de verdade nós não vemos. Amar a Deus que nós não vemos, amar da boca para fora é muito fácil. Eu amo. E aí Deus fala, então, tá bom, já que você me ama, ame o próximo. Uau, agora o chicote estralou nas minhas costas. Por quê? Porque tem alguns irmãos que você olha e fala: não dá para amar não. Não dá, Senhor, eu até bem que gostaria, mas não dá. Infelizmente sou só eu assim, né? Ninguém aqui é assim, né? Eu estou vendo umas carinhas aqui rindo e tal, né? Seus pecadores. Mas tem uns que não é. Tem uns que a gente olha, gente, como é complicado. Mas a palavra de Deus diz: amá-los, devemos amá-los como a nós mesmos. Vamos colocar isso em prática. Essa é a nossa maior virtude. Olha para a igreja, a gente se ama. A gente está feliz em estar junto. Nós queremos estar juntos. Quando um de nós está doente, é como se todos estivessem. Todos nos preocupamos. Quando um está passando por apuro, está passando por necessidade, todos nós aqui nos movemos em prol daquela pessoa. O irmãozinho está doente, o irmãozinho precisa de roupa, rapidinho a gente arruma tudo. O irmãozinho precisa de leite, rapidinho a gente organiza. O irmãozinho precisa... Vamos lá. Isto é a comunhão cristã. Isto é a alegria de estarmos no Senhor.
Isso é a ortopraxia. Isso é olharmos o que nós aprendemos com a Bíblia, é olharmos a ortodoxia, o ensino correto da palavra de Deus e colocar isso em prática. Não adianta nós conhecermos a Bíblia se nós não a praticarmos. A alegria do Senhor produz comunhão cristã. A alegria nos faz... uma coisa interessante que eu anotei aqui. A alegria nos faz sentir saudades uns dos outros. Foi domingo passado que a gente estava lá no interior, fui pregar numa igreja batista, a Renata foi fazer um negócio da sobrinha dela, chá de bebê, né? Chá de bebê. E aí a gente vendo pelo YouTube, o irmão Marcelo pregando, o Alex aqui fazendo louvor. E eu toda hora com a Elaine, né? Elaine, como é que tá aí? Ai, tá uma bênção. E eu lá agoniado, querendo estar com os irmãos. É gostoso estar entre os irmãos. Eu sinto falta de estar na igreja com vocês. Por isso que eu mando um monte de mensagem no WhatsApp para todo mundo. Porque eu sinto falta, sentimos saudades. Eu vejo as crianças falando, os jovens, os irmãos falando, nossa, como é bom estar na igreja, eu quero estar lá. Se eu pudesse, eu mudava para lá. Meu filho que não gostava da igreja, agora gosta da igreja, quer estar lá, fica ansioso, esperando. Gente, é isso. É isso que o Evangelho produz. A alegria de estarmos juntos, porque aqui todos nós pensamos quase que iguais. Adoramos o mesmo Deus, servimos o mesmo Deus, pensamos nas coisas do alto. É isso, e isso produz comunhão entre nós. Os apóstolos, nós vamos ver lá Paulo escrevendo quantas vezes, né, saudações aos irmãos, que em breve eu espero ir vê-los. Paulo tinha saudade dos seus irmãos, das igrejas que ele saía plantando. Os apóstolos tinham saudade uns dos outros. Segundo João, versículo 12, João diz assim, embora eu tenha muitas coisas para vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas eu espero visitar-vos em breve, para que a nossa alegria seja completa. É diferente mandar um WhatsApp, a gente fica feliz em mandar um WhatsApp, mas a alegria só é completa quando estamos aqui juntos, em comunhão. Ontem, que coisa maravilhosa foi ver os jovens lá em cima, inaugurando o salão deles novo lá em cima, cheio deles. O culto foi uma festa, uma celebração, ver os jovens sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus, foi coisa linda. Tinha alguns visitantes ali, foram impactados pelo Espírito Santo. É isso. Jovens que poderiam estar nas baladas por aí, se drogando, bebendo, se prostituindo, ontem estavam aqui buscando a Deus, alegres, felizes por estarem entre irmãos. É isso que a alegria do Senhor produz. Os nossos cultos, né, o povo sempre sorrindo, feliz, alegre, é isso. Nós somos observados o tempo todo por sermos o povo alegre, um povo que passa por tribulação, que passa por necessidade, que passa por luta, mas passa alegre, como diz o profeta Lázaro, né, o cantor, vou passando pela prova dando glória a Deus. É isso, vai passando pela prova dando glória a Deus, é isso. A alegria, ver a comunhão cristã, os de fora, né, eles podem ver a comunhão cristã, mas para nós de dentro, participarmos da comunhão cristã é algo ainda mais glorioso. Ver essa comunhão é muito lindo, é muito bonito observar os irmãos, mas participar disso aqui é algo sublime, é algo extremamente mais glorioso. A alegria produz testemunho cristão. A alegria produz algo sobrenatural em nós quando nós vemos Deus agindo, quando Deus restaura um casamento, quando Deus traz a cura para uma família, para um enfermo, quando Deus abre portas onde estavam fechadas, quando Deus realiza sonhos, quando Deus realiza projetos, quando nós estamos vendo Deus agir, isso produz em nós alegria. Jesus enviou 70 discípulos, né, para de 2 em 2 irem anunciarem o Evangelho, e quando eles retornam, eles voltam alegres, felizes, dizendo, né, para Jesus, olha, até os demônios se submetem a nós em teu nome, porque eles foram alegres e viram o agir de Deus, e isso os deixou ainda mais alegres. Irmãos, Deus ainda está agindo na sua vida, e através da sua vida. O que temos nós de diferentes daqueles primeiros apóstolos, é que eles tinham ousadia e nós nem sempre as temos. Nós nem sempre a temos.
O poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, é o mesmo Espírito Santo de Deus que tinha na vida de Paulo, que tinha na vida de Pedro. Ele continua atuando, ele continua agindo. Nós precisamos apenas despertar com coragem, intrepidez e ousadia. Havia alegria a se ver o Evangelho sendo anunciado. Barnabé, quando vê os gentios se convertendo em Antioquia, ele menciona: quão grande é a minha alegria em ver que a salvação tem chegado àquele lugar. Paulo retratando a alegria sobre a pregação do Evangelho aos gentios. Olha, o Evangelho não é só nosso, o Evangelho é para todos. CT, o Evangelho não é só para nós, o Evangelho é lá para fora. Faça da sua vida uma Bíblia aberta para que o mundo veja Cristo através de você. Quanto mais o Evangelho se propaga e quanto maior for o número de pessoas compartilhando dele, maior deverá ser a nossa alegria. Nós precisamos festejar quando um pecador se arrepende e aceita Cristo como Senhor e Salvador. Nós precisamos ter alegria em gerar discípulos e ver outros gerando discípulos, e assim nos ajudando mutuamente a crescermos na graça e no conhecimento do Evangelho e no relacionamento com Cristo. Nunca devemos nos esquecer que o objetivo de toda a pregação cristã é trazer a alegria aos homens. Por quê? Porque Jesus Cristo é a nossa alegria. Jesus vai dizer isso lá em João 15:11. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria, a alegria de Jesus, permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Se permanecermos no Senhor, a nossa alegria será completa. Portanto, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Concluindo, irmãos, na vida nós temos muitos desafios, muitos obstáculos, mas não podemos esquecer de que estamos no Senhor. Podemos chorar, podemos às vezes até desanimar, mas nunca deixarmos de ser alegres. Lembre-se da diferença entre alegria e felicidade. Felicidade é algo momentâneo, mas a alegria é constante, é ato contínuo na nossa vida. A alegria faz parte do fruto do Espírito, e todo aquele que aceitou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, tem o Espírito Santo na sua vida. E não importa o que aconteça, alegre-se no Senhor. E eu termino aqui com Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém? Que Deus nos abençoe, lembrando sempre que a nossa alegria é o Senhor. Coloque-se em pé, eu quero orar com você.